Olá, caros amigos. Eu sou o Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Marcelo Ibrahim, o ator que marcou uma geração com sua força, sua presença e seu talento, deixando saudade em muitos corações. Esta mensagem traz revelações profundas, sentimentos guardados e detalhes de sua passagem para o plano espiritual que o grande público jamais imaginou. São palavras que podem até mesmo mudar a forma como lembramos sua trajetória, tão curta, mas tão intensa. Acredito que vocês ficarão comovidos com o que ele tem a dizer. Esta carta foi psicografada pelo médium Rogério Anselmo, na Casa Espírita São Francisco das Chagas, na cidade de Guanapari, Espírito Santo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, desafios financeiros ou tem um ente querido necessitando de oração. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita, em um momento de fé e união, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje nasce envolta numa luz suave, que me permite aproximar-me de vocês com gratidão e reverência. Fui chamado pelo coração de cada um que aqui está, e porque meu espírito, depois de longa caminhada, encontrou forças para contar o que vivi no instante em que deixei a terra. Quando a vida se despede do corpo, a gente acredita que será um adormecer tranquilo. Mas comigo foi diferente, meus irmãos. Ainda hoje sinto a vibração daquele momento tão rápido, tão doloroso e tão cheio de espanto. Tudo aconteceu sem aviso. Um dia, eu estava atuando, vivendo meus compromissos, planejando coisas simples, de um jovem que sonhava com o futuro, e no outro, fui tomado por uma fraqueza profunda, uma respiração curta, como se o ar se afastasse de mim aos poucos. O corpo parecia se diminuir, as forças sumiam e a dor apertava meu peito, como mãos invisíveis que me aproximavam de um silêncio que eu não compreendia. Lembro-me de estar deitado, a visão turva, ouvindo vozes distantes. Pessoas ao meu redor chamavam meu nome, mas era como se o som chegasse de muito longe. O medo me tomou. Não o medo da morte em si, mas o medo de não entender o que acontecia, de não conseguir me levantar, de perder o controle sobre o próprio corpo. Senti então como se uma névoa pesada começasse a descer sobre meu campo de visão. Meus olhos queriam fechar, mas minha mente, desesperada, recusava-se a aceitar que aquilo era uma despedida. Eu pensava, não pode ser agora. Eu sou tão jovem, tenho tanta coisa para viver, mas o corpo não escuta os pedidos quando chega o tempo determinado. Houve um instante de grande dor física, uma pressão tão forte que me arrancou o pouco ar que restava. Senti meu peito se abrir em um calor estranho. E depois, o silêncio, absoluto. O silêncio não era paz, era vazio, era confusão. Quando percebi que meus pés não tocavam mais o chão, que minha visão se afastava do corpo imóvel que ficou na cama, o desespero tomou conta de mim. Gritei por ajuda. Gritei por alguém que pudesse me ouvir, mas minha voz não alcançava ninguém daquele lado. Era como tentar falar dentro de um sonho ruim. Eu me via, mas ninguém mais me via. O momento da separação é uma dor que não sei descrever. Não a dor física, mas a dor espiritual. Ver o corpo que me serviu, que trabalhou, que sorriu, que chorou, e perceber que eu não fazia mais parte dele. A sensação é de ruptura, de ser arrancado de dentro de si mesmo. Eu chorava, chorava muito. Chorava pela vida que parecia ter sido interrompida antes da hora. Chorava pelo medo do desconhecido e chorava pela solidão que começou a me envolver como um vento frio. Acreditei que alguém viria me buscar, algum parente, algum amigo querido que já houvesse deixado a terra, mas ninguém apareceu naquele instante. Fiquei ali, perdido, observando meu corpo sendo tocado pelos médicos, pela família, mas para mim não havia mais retorno. A confusão que se seguiu ao desencarne é uma das maiores provas da alma. Senti-me puxado, como se algo me arrastasse para fora daquele ambiente. Era o começo da minha queda. Eu não sabia, mas estava entrando no umbral. Irmãos, falo agora de um tempo difícil, mas necessário. Que estas linhas sirvam de alerta e de consolo.
Fui levado por minha própria vibração espiritual a uma região escura, densa, pesada. Lá, as emoções que escondemos de nós mesmos tomam forma e ganham força. E eu, que carregava orgulho, vaidade, impulsos de rebeldia, inquietações da alma e sentimentos que nunca tratei, me vi diante do reflexo de tudo isso. O umbral não é um castigo imposto por Deus, é um lugar onde encontramos aquilo que deixamos de resolver em nós mesmos. E ali, meus irmãos, sofri muito. Os primeiros dias, se é que se pode chamar de dias, foram de total desespero. Eu caminhava sem direção, sentindo frio, fome de paz, sede de entendimento. A escuridão parecia viva, como se respirasse ao meu redor. Não via rostos, apenas sombras, e as sombras vinham ao meu encontro como se fossem ecos de pensamentos que eu mesmo gerara. A sensação mais dolorosa não era o ambiente, mas o vazio interno. Era como se tudo o que eu fora, tudo que acreditava ser, estivesse preso em algum canto inacessível. Eu repetia, desesperado: por que ninguém me vem ajudar? Onde estão meus amigos? Onde está Deus? Mas a ajuda só chega quando o coração se abre para pedir com humildade verdadeira. Eu ainda estava preso ao orgulho, à sensação de injustiça, à revolta contra o destino. Enquanto isso, continuava caminhando, caindo, levantando, chorando e vivendo o eco de minhas próprias angústias. Tempos depois, e não sei dizer quanto tempo passou, comecei a ouvir vozes de súplica de outros que estavam ali e percebi que não era o único a sofrer. A dor compartilhada despertou em mim um sentimento que há muito eu não exercitava: compaixão. Ao ver outros em sofrimento, meu coração suavizou. Foi então que vi uma luz distante, pequena, fraca, mas luz. E pela primeira vez desde minha morte, senti esperança. A luz se aproximou devagar. Era como uma estrela caminhando. E quando ficou mais perto, pude ver o semblante de um homem que reconheci de imediato, não apenas pelos olhos bondosos, mas pela vibração tranquila que irradiava. Era o ator e amigo Sérgio Cardoso, que havia partido anos antes de mim. Ele se aproximou, sorriu com doçura e disse: meu irmão, por que tanto medo? Vieste antes do que esperavas, mas não estás abandonado. Caminha comigo. Ao ouvir sua voz, um peso enorme caiu do meu peito. Eu chorei como criança. Fui amparado e senti que alguém, finalmente, me alcançava. Sérgio me envolveu com sua luz e, com a ajuda de outros trabalhadores espirituais, fui retirado daquela região de sofrimento. Não foi simples. A escuridão tenta reter aqueles que ali se alimentam do próprio desespero. Mas, guiado por mãos bondosas, fui levado para fora do abismo e encaminhado para um lugar de recuperação. Passei muito tempo em repouso. Meu corpo espiritual estava fraco, deformado pelas emoções desequilibradas, e precisei de tratamentos que utilizavam vibrações de paz, música suave, preces e fluidos regeneradores. Aos poucos comecei a lembrar do amor de Deus, da promessa de recomeço, e meu espírito despertou para a esperança. Hoje, irmãos queridos, encontro-me num lugar de trabalho e aprendizado. O tempo do sofrimento passou, e tudo que enfrentei serviu como preparação para aquilo que vivencio agora. Vivo numa colônia espiritual dedicada ao amparo de jovens desencarnados de forma prematura. Aqui estudo, trabalho e, sobretudo, aprendo a desenvolver a humildade que não tive enquanto encarnado. Nos primeiros meses, recebi visitas carinhosas de espíritos amigos, incluindo novamente o querido Sérgio Cardoso, que se tornou algo como um mentor para mim. Ele me mostrou escolas espirituais, hospitais onde trabalhadores incansáveis restauram almas cansadas, e salas de preparo,
onde aprendemos a nos comunicar com irmãos da Terra quando isso é possível e útil. Hoje, trabalho auxiliando jovens que desencarnam confusos, assim como eu estive. Acompanho espíritos recém-chegados, sento com eles, ouço suas angústias e conto minha própria história para que percebam que o sofrimento tem fim quando abrimos o coração. Também participo de atividades de arte no plano espiritual. Sim, irmãos, a arte continua viva aqui. Ela não pertence à Terra, mas ao espírito. Participo de grupos que estudam vibrações musicais e o poder da música na cura emocional. Toco instrumentos que jamais toquei em vida e sinto que cada nota é uma prece que sobe aos planos mais altos. Estou feliz. Não a felicidade efêmera da terra, mas uma felicidade que brota da paz. Sei que ainda tenho muito a reparar, muito a aprender, muito a caminhar, mas agora caminho com consciência e vontade sincera de servir. E hoje, por permissão dos que me orientam, estou aqui trazendo esta mensagem a todos vocês que se reúnem com fé e esperança. Amados irmãos que me ouvem nesta sessão, deixo de coração aberto estas palavras. Não tenham medo da morte, ela é apenas uma porta. O sofrimento não é castigo, mas um mestre silencioso que nos chama à reflexão. Cada gesto de amor, cada palavra de gentileza, cada esforço para melhorar a si mesmo, constrói a ponte que atravessaremos quando o corpo adormecer para sempre. Cuidem dos pensamentos, eles são sementes que germinam do outro lado. Cultivem a humildade, pois ela é a chave que nos liberta do orgulho que tanto nos aprisiona. A vida continua. Continua nos detalhes, nas lembranças, na luz que cada um carrega dentro do peito. E antes de encerrar, sinto que preciso trazer um esclarecimento que meu coração há muito tempo desejava dividir com aqueles que sempre acompanharam minha trajetória. Muitos, por desconhecimento ou pela dor da época, acreditaram que meu desencarne teria ocorrido pela doença que tanto assustava o mundo naquele período. Mas, meus irmãos, afirmo com serenidade e amparo dos benefeitores que não deixei a vida terrena pela AIDS. Meu corpo foi vencido por uma infecção rápida e agressiva, que me surpreendeu quando ainda me sentia forte e cheio de planos. Trago este esclarecimento não por orgulho, mas para que a verdade encontre o seu lugar e para que nenhuma sombra permaneça onde a luz pode brilhar. Hoje compreendo que nada disso importa diante da eternidade, mas sei que muitos corações ainda carregavam essa dúvida. E por isso, deixo aqui a verdade, com carinho e paz. Agradeço a oportunidade de me aproximar, de ser ouvido, de reviver pela palavra o caminho que trilhei. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada lar, cada coração, e cada família aqui representada, e que a luz divina os acompanhe até que nos reencontremos em outra noite, em outra vibração, sob as bênçãos da eternidade. Com amor fraterno, Marcelo Ibrahim.